Iluminação legal, vamos aí gravar esse vídeo. Depois que eu assisti esse filme, eu já não sei o que tá mais certo, o que tá mais errado. Que decepção. Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam todos muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo João da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. E hoje estamos aqui para comentar sobre esse filme que saiu na verdade ontem, hoje nos cinemas, né, sexta-feira, Alice no País das Trevas, essa nova produção de horror disfarçado de slasher com pitadas de suspense, drama. Não sei porque o filme também não quis explicar. Oh my God! Esse vídeo pode ser do quadro Filmes Sujos, já que estamos diante de uma produção trash, ou talvez o nosso quadro do Descarrego, que é um quadro do canal J Críticas, onde a gente fala sobre um filme sem escrever nada no Word, sem escrever nada, sem ter uma pauta. Mas eu tenho aqui esse script aqui que eu comecei a escrever ontem. São somente tópicos que eu vou seguir aqui. Gente, vamos aí, né? Vamos ver o que vai dar esse vídeo aí. Se você é novo ou nova por aqui e gosta de receber análises de filmes, séries, curiosidades, listas de recomendações, eu vou te pedir para que você se inscreva neste canal, deixe um joinha e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos aqui no canal J. Agora vamos lá conversar sobre essa coisa que eu até agora não sei o que foi que eu assisti. Alice in Terrorland, ou Alice no País das Trevas, é um filme de terror britânico, dirigido, escrito e produzido, e eu acho que editado por Richard John Taylor e estrelado por Liz Wills, Lula Zengler e Steve Ratti. Alice no País das Trevas, esse slasher inspirado no clássico Alice no País das Maravilhas. Depois da trágica morte de seus pais, a jovem Alice e sua tia idosa se mudam para um palácio de sua família, um local chamado Wonderland. No entanto, eventos cada vez mais misteriosos e inesperados começam a desenrolar ali, ao mesmo tempo em que Alice conhece uma porção de personagens super estranhos que vivem na mansão. Em pouco tempo, a jovem percebe que o terror que o terror está apenas começando. Antes de começarmos o vídeo, eu vou recitar aqui um verso de um trecho do filme de hoje que vai dizer exatamente o que você que quer assistir essa produção vai pensar sobre ela. Amar alguém profundamente lhe dá coragem, mas ser amado profundamente por alguém lhe dá força. Essa foi uma citação da avó, a Beth. E isso já diz muita coisa. Eu já vi filmes ridiculamente ruins nesse tipo de produção, nesse tipo de filme trash, nesse tipo de produção que não se leva a sério. Muitas dessas produções que têm saído recentemente. No ano passado, por exemplo, saiu o Simpu, Sangue e Mel, Winnie the Pooh, Blood and Honey, terror slasher do Simpu, já que os direitos autorais, né, da Disney e de alguns estúdios
caiu em domínio público. Recentemente, o improvável aconteceu e os direitos de muitos personagens clássicos da empresa, incluindo o grande símbolo dessa empresa, caiu também em domínio público. Ou seja, vai ter um filme aí do Mickey assassino slasher, né? Por mais que eu adore aquelas histórias, as histórias infantis, eu acredito sim que dá pra gente criar, dá para os produtores, dá para os roteiristas, dá para os diretores criarem bons filmes brincando com as próprias convenções do próprio terror, independentemente de qual for a abordagem, o gênero. Inclusive, em 2025, no ano que vem, teremos um projeto chamado Universe Monster Assemble, né? Com os personagens infantis sendo ali assassinos em séries. Como essas ideias absurdas acontecem, eu não faço ideia. Eu não escrevi um texto propriamente dito aqui para vocês. Eu queria dar a minha opinião a respeito desse filme, porque eu acho inacreditável, né, a gente perder 1h20 de minutos de duração assistindo um filme que nada acontece. Mas Jota, não é você que diz que todo filme é válido? Exatamente. Todo filme que a gente assiste é válido, sejam eles ruins, sejam eles bons, sejam eles medianos. Mas, meus amigos, existe um limite para tudo. E, ao meu ver, esse limite foi ultrapassado com Alice no País das Trevas, ou Alice in Terrorland. Que inclusive o diretor, né, que é o Richard John Taylor. Então, assim, tudo que você vai ver aqui nessa produção são cenas que nada se... assim, não tem uma certa conexão, não tem um motivo de como o cineasta trabalha, por exemplo, essa ideia da personagem a todo momento por exemplo, a todo momento a personagem ela tá passando mal, ela passa mal, ela tem um sonho. E aí a gente vai percebendo como isso vai sendo desenvolvido. No começo de tudo, a gente tem uma cena, né? Que essa cena, aquela cena dos letreiros e tal, de quem dirigiu, produziu, elenco, equipe técnica e tal. E no fundo, né? Temos várias imagens, né? Bem sinistras assim, do ponto de vista de assim, do alto para baixo, né? É um plano lá. E aí vai passando e tal, e a gente começa o filme descobrindo que a personagem, que não eu não considero ela a Alice no País das Maravilhas, porque eu preciso estar muito chapado para levar isso para a realidade, porque é uma personagem qualquer, assim como o Simpu é um homem grande com uma máscara e dá para ver aquela máscara. Essa Alice não é a Alice do País das Maravilhas. A gente acaba descobrindo que os seus pais morreram a casa começa a pegar fogo, os pais morrem e a gente percebe que o filme vai discutir essa ideia. E aí a gente acaba descobrindo que ela vai morar com a sua avó, a Beth, né? Interpretada aqui pela Rula Lenska. E isso, né? Em todos os momentos do filme a gente observa que tanto a Beth, tanto a Alice, elas conversam bastante sobre como a personagem, a Alice, ela se sente. Esse filme, inclusive, ele tenta trazer um pouco do melodrama. About what? About what you call my crimes. What would you call them? Art. Art.
A personagem, ela sente falta dos pais e com isso o filme vai trabalhando muito essa ideia. A princípio, a gente acaba, assim, a história ela coloca, por exemplo, quando a Alice ela vai dormir, ou qualquer outra situação, a Beth, que é a avó, ela começa a contar uma história, né? E aí a minha primeira pergunta para o diretor. Ele queria fazer tipo uma metalinguagem, porque a avó, ela conta a história de Alice no País das Maravilhas. Chapter 1. Down the Rabbit Hole. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. Se a gente está em um filme que, mesmo ignorando que não é aquela história que está sendo contada, assim, é uma tentativa muito desenfreada de colocar o filme dentro do filme, o que não fica muito legal. Talvez eu esteja viajando, talvez isso nem seja a metalinguagem, nem seja o que o diretor queria propor, mas eu tive essa percepção. Uma outra coisa, quando a Alice ela entra nos sonhos, a gente observa a primeira cena dela ali tendo essas visões, ela acaba conhecendo o coelho. Sim, aquele coelho ali que para quem viu a animação, para quem viu a animação, o desenho lá, é o clássico, o original. Para quem assistiu o filme ali do Tim Burton, sabe muito bem. E, cara, esse filme, ele grita superficialidade, ele grita... Cara, são tantas cenas inacreditáveis, são tantas superficialidades dos personagens que eu não consigo entender o que passou na cabeça desse diretor. Outra coisa, a gente acaba descobrindo que tem duas meninas gêmeas. Até anotei aqui os nomes delas, que é a Tallulah e a Tara, que aí eu começo a refletir, seriam aqueles gêmeos, sabe, acho que Twinkies e os personagens lá. Eu não sou muito ligado com os nomes não. E aí a gente tem isso, né? Aí são duas atrizes muito ruins, assim, e eu acho que é até legal ver essas personagens, assim, legal entre aspas, porque assim, o pior não é nem as atuações ruins, que de fato são muito ruins. O grande problema é o texto e como o diretor executa essa ideia dentro desse texto. Como as personagens elas agem, é como os diálogos são forçados, é como o filme não consegue trabalhar muito bem essa ideia. Esse longa, ele tem 3 milhões de orçamento, né? Que é um valor bem baixo para uma produção de terror desse porte, né? Mas eu acho existem vários exemplos de filmes de terror com orçamentos baixíssimos, e eu poderia citar Evil Dead, Jogos Mortais, eu poderia citar até projetos de found footage. Por exemplo, o Shyamalan, em 2013, ele lançou um budget que eu adoro, que se chama A Visita, que foi trouxe essa volta do Shyamalan. Então, assim, dá para os produtores produzirem obras interessantes, obras que... E assim, eu nem diria... O grande problema desse filme de hoje é apenas a parte do texto, sabe? A ideia, eu acho muito legal a história de uma jovem que perde os seus pais e com isso ela lida com as suas emoções. Só que existe um ponto aqui no filme, e é assim, eu vou ter que dar spoilers aqui, porque existe um momento, assim, o filme ele é bem curtinho, ele tem 1 hora e 20 minutos de duração. Tem um momento crucial da história que a gente acaba descobrindo que a Alice foi manipulada pela sua avó. A sua avó matou, né, os seus pais, ela queimou aquela casa. E tudo isso diante de uma birrinha, diante dela querer ali a fortuna, né, dela querer o dinheiro, né. Então
o filme ele quer vender essa ideia. E assim, a Rainha Vermelha também tem uma cena que a Rainha Vermelha me parece, sei lá, assim, grita muito a sofrer. O problema desse filme não é o fato dele ser não ruim, mas ruim, né? Não é a falta da qualidade que no caso falta dele, mas a proposta dele é legal. A proposta dele dava para fazer um filme muito interessante, dava para você brincar com melodrama, dava para você brincar com o terror psicológico, né? Como aquela personagem, como o filme iria trabalhar a psique da personagem, mas o que o filme entrega, filho, e assim, eu vou ser bem cauteloso aqui. Eu até prefiro assistir, não que eu tenha opção, mas até prefiro assistir o Simpu Sangue e Mel, porque assim, o Simpu Sangue e Mel é um filme ruim, é um dos piores filmes de terror que eu já assisti. É um filme que ele tem um fim, não, ele se vende como um slasher e ele é um slasher, apesar que o slasher que ele entrega é um slasher que não dá pra defender. Então assim, pessoal, esse vídeo não sei se vai pro quadro Filmes Sujos, não sei se vai pro quadro descarrego, porque eu não escrevi nenhum texto aqui. Eu vou mandar pro editor, mas é isso, sabe? Não consigo entender o que passou na cabeça dos roteiristas, do roteirista, do diretor, do produtor, do editor, que no caso é o mesmo cara que fez essa bola. Eu, inclusive, nem estava sabendo desse projeto. Na verdade, foi o meu grande amigo Rafa Camargo que falou no Instagram dele, e eu acabei assistindo ontem à noite. Eu assisti em casa mesmo, porque não dava. E sim, eu fui nos meios errados, porque eu não gastaria nenhuma bufinfa para assistir uma bomba dessa. É um dos piores filmes que eu assisti em toda a minha vida. E assim, cara, 2024 já começou com produções que a gente acha inacreditável. Então, eu fecho aqui. Alice no País das Trevas com a nota 1. Pois não sei nem o que dizer. Eu queria saber de você. Qual a sua opinião sobre Alice no País das Trevas? Você já assistiu o filme? Curtiu? Não curtiu? Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse longa. Você acha que ele é melhor do que o Simpu Sangue e Mel? E é pior que ele? Deixe aí nos comentários. Se você quiser passar nas minhas outras redes sociais, por lá eu sempre falo sobre cinema, curiosidades, os grandes lançamentos que têm saído nos streamings e no cinema, além de outras coisas que eu sempre comento lá no meu Instagram, por exemplo, ou até em outras redes sociais. Se você também quiser escutar o meu podcast, Criticast, que em breve voltaremos com tudo aí, nessa nova temporada dos episódios, acompanhe lá, tem em alguns agregadores de podcast, onde você pode escutar as nossas opiniões sobre o Oscar, sobre vários outros temas, listas, recomendações, histórias do cinema, além de outros assuntos. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, até a próxima J Críticas, valeu e até a próxima. Let the game begin. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.